Educação Inclusiva, Direito de Todos. Professor Vinícius é doutor e mestre em Educação pela Unirio, especialista em ensino de Geografia e licenciado pela UFRJ. É professor das redes municipais e estaduais do Rio de Janeiro. É o autor dos livros O que eu estou fazendo aqui, Percursos curriculares no cotidiano da educação básica e Conversas com um professor negro de geografia, um mapa tese sobre a negritude, currículos, pandemias e ódios. Sua atuação íntegra de currículo, cotidiano escolar e práticas de educação antirracista. Dedica-se à produção acadêmica e à formação docente para uma escola mais plural e inclusiva. Professor Vinícius, um prazer imenso lhe conhecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos prontos para ouvir sua palestra. Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Gostaria de agradecer ao convite e a participação. Vou fazer a transmissão, compartilhamento da tela para melhorar. Só um segundo. Vocês estão vendo aí a tela direitinho? Com a apresentação? Ainda não. Está preta, professor. Tá preto? Só um segundo, peraí. Não está aparecendo para vocês aí a apresentação? Não, ainda não, professor. Bom, vou tentar mais uma vez aqui. Aí que acho que agora vai. Se o senhor não conseguir, o senhor pode compartilhar com a gente aqui, prof. Aí a gente transmite aqui para o senhor. Consigo mandar para você pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp. Vou mandar aqui agora, então. Só um segundo. Mandei pelo seu WhatsApp, Mariana. Já vamos projetar, professor. Só um minutinho, professor.
pessoal saber que tudo isso é combinado, é só para dar aquele clima de sala de aula de escola. Você tenta usar o projetor e não funciona, tenta passar alguma coisa e não vai. Só para Para quebrar. eles terem uma ideia. Começou pelo início da conferência, nós enlouquecidas, a professora Luciana, eu. Luciana, vou pôr aqui, tá? Estão vendo? Sim. Sim? Sim, tá, sim. Então vou apresentação. Pronto. Bom, obrigado, Marlene. Desculpa a todos aí por esse início, mas vamos dar sequência. Então, como a Marlene apresentou, eu não sou um profissional formado numa área específica que fale do assunto educação inclusiva, né? Entretanto, esse ano eu estou completando 19 anos de docência e ao longo desses 19 anos eu tenho experiência tanto no ensino privado particular quanto no ensino público aqui na cidade do Rio de Janeiro, tanto na região metropolitana como também na região interiorana do Rio de Janeiro, e trabalhando com escolas que variam desde a escola pública municipal e estadual às escolas públicas de bairro, escolas públicas mais populares, e também as escolas particulares de bairro e as escolas particulares de maior poder aquisitivo. E aí, esse é o recorte que eu escolhi para apresentar a vocês, porque eu consigo fazer uma divisão da minha experiência, né, enquanto educador, enquanto professor de geografia, e da relação que eu estabeleço com a educação inclusiva e as mudanças de percepção que eu tive dessa educação inclusiva desde 2006, quando eu começo a trabalhar, até os dias atuais. Então, a temática inicial, educação inclusiva, é um direito de todos, e eu acrescento aí as conexões entre currículo cotidiano e educação antirracista, ou seja, a maneira como eu construo uma relação de diálogo entre a temática educação inclusiva e a minha linha de pesquisa e as áreas que eu realizo o meu trabalho, né? E aí, dentro desse recorte, eu, enquanto professor, eu passo a observar o espaço escolar sobre o seguinte prisma: como é essa minha chegada no espaço escolar? A minha chegada no espaço escolar é uma chegada extremamente conteudista, né, gerando a ideia para mim de que currículo é sinônimo de conteúdo e trabalhando especificamente com a preparação de estudantes para fazer concursos. Então, concursos militares, concursos para escolas técnicas, vestibulares. Então, essa relação não só da educação como conteúdo e do sucesso da educação como a aprovação num processo final de avaliação, não só a aprovação do ano letivo em si, mas o acesso desse estudante a um objetivo maior. E dentro desse recorte, eu construo essa associação de qualidade do ensino e da educação com o quantitativo de estudantes que, ao final dessa jornada, conseguem, né, atingir a sua vaga e conseguir o objetivo. Durante muito tempo eu naturalizei esse processo, e a partir de 2013, né, da minha chegada na escola pública e da minha ampliação dessa observação, eu comecei a questionar algumas coisas que consolidaram os caminhos que eu sigo hoje. Então, primeiro elemento, a ideia de qualidade em educação, na minha percepção, ela não pode estar associada a esse resultado final ser apresentado como a acesso a alguma vaga ou aprovação em algum concurso, né? Defendo hoje a educação, antes de mais nada, como uma característica de formação e consolidação de cidadania. E aí, no aspecto anterior, né, a minha ideia de qualidade associada a essas conquistas, isso não dialoga em absoluto com a ideia de uma educação inclusiva, partindo da premissa que, se essa educação se entende inclusiva, eu não posso estruturar um processo de homogeneização. E o que me chamou a atenção quando eu entrei na rede pública? Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas imaginam que eu vou falar da qualidade do estudante, como se eu tivesse me deparado com um estudante que tem uma qualidade menor. Não, não é disso que eu vou falar. O que me chamou a atenção foi a ideia de rede.
ser apresentada a ideia de uma grande rede, ou seja, eu entro no Estado e sou apresentado à rede estadual de educação. E aí, posteriormente, entro na Prefeitura do Rio de Janeiro e sou apresentado à rede municipal de educação. E a defesa dessa palavra rede como a manutenção de uma homogeneidade entre as unidades escolares. E o que me chama a atenção, eu, que ao longo desses 19 anos já trabalhei em 42 escolas, percebo que, mesmo dentro do mesmo espaço escolar, trabalhando com estudantes do mesmo ano, então vamos supor que numa quinta-feira você trabalhe com estudantes do 6º ano da turma 601 e 6º ano da turma 603. A aula é diferente, a interação com os estudantes é diferente, a maneira como você consegue conduzir a conversa é diferente. Então eu passei a encarar o espaço escolar como um espaço de heterogeneidade e um espaço de encontro de diversas trajetórias que, ao chegar ali, elas se somam, elas vão construindo uma rede de comunicação, uma rede de conhecimento, né? E determinando as escolas como uma parte do processo de construção de conhecimento socialmente válido. E por que uma parte? Porque eu não acredito que o conhecimento esteja encerrado na escola. E aí, dentro desse contexto inicial, pode passar, por favor, Maria? Pode, mais uma vez, eu trago a relevância do cotidiano. Ou seja, porque eu me sinto muito à vontade hoje para falar de educação e conversar com profissionais de qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo. Porque eu ressalto o cotidiano enquanto o recorte necessário para você observar a sua prática docente e a forma como você constrói e interage nas relações com os estudantes. Então, primeiro, uma escolha, né, muito comum para nós que somos desenvolvedores, cientistas do cotidiano, né, essa ideia, essa escolha dessa grafia toda junta, que parece um pouco confusa, né, o cotidiano enquanto escolha teórico, política, epistemológica, metodológica, mas na prática é para ilustrar a ideia que no cotidiano as ações não têm uma certa ordenação. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, dentro de uma dinâmica escolar, um recorte como esse faz você repensar o que é qualidade, faz você repensar o que é controle, né, que são ações muito difundidas no cotidiano dos professores, mas que eu hoje encaro como ações que estão relacionadas a uma precarização da docência. Porque na prática, se eu determino que o professor ele tem pleno controle do currículo, do planejamento, de tudo que acontece em sala de aula, ele vai ser um garantidor dos resultados do que está acontecendo ali, eu estou negando essa heterogeneidade presente, eu estou construindo uma relação de homogeneização. E aí, nesse recorte, pensando nos currículos como experiência vivida, ao longo desse processo, o que eu encontrei? Diversos estudantes que se enquadram hoje no que a gente entende dentro da SME e da SEDUC-RJ como público-alvo da educação especial, mas que ao longo desses meus 19 anos de experiência já mudaram de nomenclatura inúmeras vezes, inclusive foram tratados muitas vezes com nomenclaturas que hoje são consideradas grosseiras, como por exemplo o aluno especial, né? Como por exemplo divulgar uma ideia de inclusão, onde seria uma inclusão só de manutenção da presença do estudante naquele espaço. Temos aí aqueles estudantes ali, ou enfim, coisas que eram ditas antigamente, como doentinho ou algo do tipo, o que é um problema diverso, primeiro, pela grosseria do termo, mas não só por isso, por se estabelecer que a ideia da inclusão ela está associada a toda e qualquer necessidade do estudante que seja visível. Eu trago também algumas fotos aí mais à frente para nós ilustrarmos isso. Então, daí essa relação com o cotidiano e essa relação com a valorização da heterogeneidade no espaço escolar, né? E seguindo isso, pode passar, por favor, Maria. Voltou. Então, não. Quando a gente faz essa provocação inicial, é para debater primeiro. Falar em educação inclusiva não é sinônimo de pensar em estudantes com deficiência. Então, acho que esse primeiro recorte é interessante e dialoga muito com a primeira palestra que nós tivemos hoje do professor Pablo, né? Ou seja, essa relação de inclusão ela é muito mais ampla. E por que ela é muito mais ampla? Porque, primeiramente, ela vai deslocar
o docente. Esse docente, ele vai estar constantemente sendo convidado a se deslocar do seu lugar de conforto e exercer continuamente uma relação de empatia, porque nós estaremos de frente a realidades e a recortes que não correspondem ao que nós estamos habituados no nosso cotidiano. Daí a importância de estruturar essa rede de conhecimento, de construção de conhecimento e principalmente valorizar a experiência pregressa do estudante. O estudante, sempre que possível e de acordo com as suas necessidades, ele precisa expressar-se para que a gente possa intensificar uma relação de diálogo, essas conversas que a gente tem com o currículo, conversas que William Painer e Maria Luísa Susequinde denominam como conversas complicadas, e aí nessa relação você está sempre ampliando as percepções de acordo com o quantitativo de informações que chegam até você. Daí essa segunda questão, que é: falamos de educação inclusiva e pensamos apenas na deficiência, ou também nas desigualdades raciais, sociais e culturais que atravessam a escola? Então a escola é esse grande espaço, né? Os dados do IBGE do ano de 2019, eles mostram que nesse recorte o estudante portador de necessidade especial, o estudante público-alvo da educação especial que atinge a escola, ele tem um quantitativo reduzido no seu processo de formação do ensino médio, né? Muitos que chegam à escola não conseguem se manter na escola, e com foco nos estudantes pretos, pardos e indígenas, que representam índices ainda menores dessa continuidade. Mas passa, por favor, Mariana, para a gente dar sequência. Então, primeiro, como isso se apresenta na escola, né? Você tem um conjunto de legislações que dão a base, que já foram, inclusive, a maioria delas aí já foram faladas aqui hoje nas nossas conversas. Mas essas legislações, elas estão garantindo, primeiro, o direito à educação de todos, e essa legislação da Constituição Federal, ela sofre um adendo no ano seguinte, ampliando esse direito à educação para todos, para as pessoas, né, portadoras de deficiência. Depois você tem a regulamentação da LDB, né, da educação através da LDB, uma legislação que hoje sofre o impacto também da formação da Base Nacional Comum Curricular. E se você pegar o documento oficial da Base Nacional Comum Curricular e fizer uma pesquisa básica lá no PDF pela palavra inclusão, você vai perceber uma multiplicidade no uso da palavra inclusão, e que muitas vezes não tem relação com os estudantes que são público-alvo da educação especial. A 10.639 e a 11.645, que estão dentro desse escopo, garantindo a discussão e as aulas sobre a história de desenvolvimento africano, a história de desenvolvimento dos povos originários, e isso traz, né, ou pelo menos, vamos lá, isso deveria trazer uma maior riqueza para essa representação, mas eu vou explicar, no meu ponto de vista, por que isso não acontece. E a gente tem essa política nacional de educação especial, com essa perspectiva da educação inclusiva, que começa a debater com mais intensidade que a presença desse estudante na escola não deve ser apenas presença, né? E aí tem todo o desenvolvimento de uma relação de pertencimento com aquele espaço, né? E posteriormente o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda também ampliando o escopo para as diversas manifestações do autismo, né? Que também ao longo desse processo, ao longo desses 19 anos de docência, os conhecimentos acerca, né, do autismo se intensificaram. Então perceba, esse recorte de legislação e política pública, eles são apresentados, e a escola serve como uma ferramenta, né, de atuação dessa legislação. Mas será que acontece dessa forma? Então, observando todo o processo de formação das docências, observando como as licenciaturas são desenvolvidas e pensando nesse profissional jovem que está saindo de uma escola de formação para professores, saindo de uma universidade cursando a licenciatura, ele chegar a esse espaço tendo pleno domínio da letra fria da lei, tendo pleno domínio daquilo que está determinado na legislação, com certeza vai tomar um grande susto. Por que vai tomar um grande susto? Porque eu acho que dificilmente ele vai conseguir encontrar
no espaço escolar a manifestação dessa legislação como ela está descrita ali. Então, primeiro, eu vivi essa experiência, inclusive desconhecendo a lei, porque quando comecei a trabalhar, das primeiras escolas que trabalhei, era uma escola de alto poder aquisitivo, num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado Ilha do Governador. E nessa escola eu tinha estudantes de inclusão, eu tinha 2 estudantes DI, 2 estudantes com deficiência intelectual, que tinham acompanhantes particulares. A família pagava um professor, que hoje, né, é denominado aí o Agente de Apoio à Educação Especial, o AEE. Inclusive na legislação mais recente de 2015 já demonstra a valorização e a necessidade desse profissional fazendo essa interação, essa interface. E eles estavam ali posicionados na sala de aula de forma muito natural, né? Então, ao chegar naquele espaço e começar a lecionar e ter aquelas pessoas partilhando o espaço comigo, eu não fiz certos questionamentos e eu não fui também responsabilizado pelo desenvolvimento ali, porque eu não tinha nem a necessidade de tentar estabelecer um caminho de diálogo com aqueles estudantes, já que eu tinha ali aqueles intermediários que faziam essa ponte. Então, se eu estou fazendo uma determinada disciplina, se eu estou aplicando uma avaliação, se eu estou propondo um trabalho, era a função desse profissional fazer a mediação, inclusive muitas vezes trazendo para mim orientações de como desenvolver algo específico para o atendimento daquele estudante e daquela estudante em questão. Então, ao perceber isso, né, e geralmente na escrita, eu pelo menos como pesquisador do cotidiano, eu debato muito isso com os colegas. Eu acho que primeiro é fundamental que a gente fale, escreva sobre os nossos cotidianos. A gente está vendo aqui dessas apresentações que já aconteceram, como esse recorte cotidiano ele é relevante e ele está presente em todas as áreas, não só na área de educação, e que muitas vezes ao narrar uma questão, ao trazer um relato, né, ao desenvolver uma análise sobre uma narrativa, primeiro você se atém ao fato e posteriormente você vê com que tipo de teorias e questões esse fato está dialogando para que você possa ampliar essa observação. Pode passar, por favor. Pulou aí. Não. Passa, volta, por favor. Vai. À frente. Sim. Eu que fiz, não. Volta. Volta só uma... Isso. Pode avançar, mas sem botar a foto. Bom, deixa aí, não tira... Só tira essa segunda foto, por favor. Tava certo, porque eu só não queria que aparecesse a foto, só para não tampar o texto embaixo. Depois eu retomo. Você tá me ouvindo? É, só um pouquinho. Ah, tá. Isso. Obrigado. Pode deixar só essa primeira foto aí. Então, né, dentro desse recorte, acho que já ficou claro o que é essa educação inclusiva. Esse recorte legislativo afirmando que é um direito garantido pela Constituição, pela LDB, por toda essa documentação que eu mostrei. Não é uma questão só de acesso, mas uma relação da permanência desse estudante, né? E que estudante é esse? Que público-alvo é esse? Pessoa com deficiência, diversidade racial, cultural, desigualdade social e territorial. Então, esse recorte, né, por que eu trouxe essas 3 imagens, a começar por essa? Primeiro, porque eu trago imagens que mostram 2 escolas municipais e uma escola particular de alto poder aquisitivo. Então, dentro desse recorte, primeiro, por que eu estou ressaltando essa relação socioeconômica? Porque eu acho que isso é muito relevante no sentido das ferramentas que estão ao nosso alcance enquanto educadores para debater a educação inclusiva. Então, geralmente, quanto mais carente for a área, menores serão as ferramentas que a gente vai ter, e muitas vezes nós é que seremos o grande apoio da família no desenvolvimento daquele estudante. E não o contrário, né? Muitas vezes, quando esse estudante ele tem acesso, tá, a uma equipe formada por diversos profissionais, etc., que fazem um acompanhamento regular, a escola passa a ser uma das
ferramentas para o desenvolvimento daquele estudante, para o desenvolvimento da sua autonomia e etc. Mas em muitos casos, e aí eu estou fazendo obviamente um recorte da minha experiência na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas não acredito que isso seja muito diferente de outras áreas do nosso país, mediante as coisas que vejo, as conversas que tenho com colegas de outras regiões. Quando você tem a escola, grosseiramente falando, sozinha nesse aspecto, sendo uma das poucas ou muitas vezes a única ferramenta em questão, antes de mais nada, primeiro dado a complexidade do fato, mas assim, é fundamental a gente fazer uma regulação da expectativa, que eu acho que isso é uma outra grande problemática que a gente enfrenta. Vou falar disso um pouquinho mais à frente. Mas vamos a essa foto. Essa primeira foto que eu trouxe, ela traz uma estudante, não vou citar o nome dela, né, porque são, em sua maioria, menores de idade, mas para ilustrar o que? Numa foto como essa, você tende a achar que eu tenho aí um estudante incluído, porque você está vendo uma menina cadeirante, né? Essa menina, ela é um caso à parte dentro dessa escola. Nessa escola eu estive como diretor durante 1 ano e meio e também como professor de geografia num período anterior. E essa menina, ela teve um choque anafilático numa questão de saúde. Isso gerou uma série de consequências que acabaram deixando ela nessa situação. Então ela tinha um convívio com esses estudantes anteriormente. É importante ressaltar isso, porque quando você fala da deficiência e da necessidade de inclusão, você tem aqueles que, né, já nascem com as suas questões, mas aqueles também que adquirem ao longo do caminho. E geralmente essa aquisição, ela requer ainda mais cuidado, ainda mais amparo, principalmente pela saúde mental. E aí, nesse recorte, qual é a observação? Nós temos uma estudante que ela não era assídua na escola, ela inclusive conseguiu junto, a família conseguiu junto à prefeitura um atendimento em casa, e ela, periodicamente, ela ia à escola com que intenção? Estabelecer esse convívio, que os amigos pudessem interagir com ela ali brevemente, que ela tivesse novamente inserida nesse contexto. Então, assim, esse recorte de inclusão dessa estudante, ele trabalha como regulador de expectativas. Em que sentido? Essa estudante, ela não está aí para ser, por exemplo, preparada para fazer o seu ensino médio numa escola federal. Ela não está aí. E isso não é uma questão de determinar um limite para essa estudante, mas é de compreender qual o papel da inclusão nesse recorte. Então, assim, a inclusão, ela tem um papel que é múltiplo e que não pode ser homogeneizado, como se eu fosse garantir que cada estudante público-alvo da inclusão vai ter o mesmo tratamento e vai ter as mesmas oportunidades. Isso é uma grande falácia. E é uma coisa relevante também que está sendo dita aqui das mais diferentes formas possíveis pelos outros colegas que já falaram. A gente precisa o tempo todo combater um pouco essa ideia da igualdade, porque ela é não só uma fala fantasiosa, mas que muitas vezes serve também como uma ferramenta de opressão e de precarização. Pode pôr as outras 2 fotos, por favor? E aí nessas 2 fotos, uma de uma escola católica muito famosa aqui no Rio de Janeiro e outra também de uma escola municipal, eu tenho aí estudantes que são do espectro autista, eu tenho estudantes DI, né, que estão inseridos nesse contexto e que aí já apresentam um outro recorte problemático, né, que é, por exemplo, tem uma expressão que é forte, mas que diz assim: a deficiência, quando ela não sangra, quando ela não está muito exposta, quando ela não está sendo ali propondo um diálogo direto com quem observa, isso gera uma série de outras questões e dificuldades. Então você vai conversar com o estudante, parte muitas vezes da premissa que esse estudante ele está ali tentando alguma forma de fugir de responsabilidades, né, ou de, popularmente falando, malandrear ali algum tipo de convívio. E aí você precisa, ao longo das ações que você desenvolve no seu cotidiano, buscar esse entendimento, essa interação. Então, chegando até aqui, né, e pensando em tudo que já falei, é fundamental ressaltar a necessidade da formação continuada para o profissional da educação, que o capacite para lidar com esse tipo de desafio. E eu defendo que essa formação continuada nas redes
públicas ela seja obrigatoriedade das secretarias de educação, inclusive oferecendo aí não só formação, porque hoje em dia com a questão do EAD, né, fica se estabelecendo que tudo é formação, mas assim, oferecendo formação, oferecendo a esse professor uma remuneração adequada para essa formação, estruturando essa formação como parte do plano de carreira e desenvolvimento desse professor. Porque com certeza, conforme você vai se capacitando, você consegue devolver e interagir mais e melhor com esses estudantes. Então, o que eu estou dividindo com vocês aqui é o acúmulo de experiências ao longo desses 19 anos da docência, né, e que me permitiram trazer algumas dessas discussões para o recorte da minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. E por que isso? Porque eu trato do meu cotidiano, né? Como eu citei no início, não sou um profissional formado na educação inclusiva. Pode passar, por favor. Falando dessas políticas públicas, da forma como elas se desenvolvem, eu construo esse diálogo com Schiffenbauer pensando que a legislação estabelecida para a dinâmica de funcionamento das escolas, elas não estão sendo aplicadas ipsiliter, na prática. Então você defende uma bandeira como essa, bom, está garantido a inclusão do estudante porque é lei, está garantido a discussão sobre história e desenvolvimento africano, afro-brasileiro, indígena, povos originários, porque é lei. Não. Então, antes de mais nada, o que o Schiffenbauer determina? Que dentro do espaço escolar, você tem diversos atores que estão numa constante disputa de poder, uma constante disputa de narrativas. Então, essas questões políticas, elas são a todo tempo relativizadas. E aí, num contexto, né, político brasileiro que nós vivemos hoje, onde a gente tem uma grande polarização das ações e uma determinação de como o outro deve se sentir ou do que deve ser relevante para o outro, né, isso torna a situação mais complexa, uma dificuldade que as pessoas têm de exercer a observação da alteridade, de exercer a observação da alteridade, de relações empáticas de forma geral. E aí alguns assuntos que são relevantes no contexto de valorização da heterogeneidade, da compreensão do espaço escolar como um espaço rico exatamente por conta dessa heterogeneidade, e aí você reduz a expressões jocosas como mimimi, ou vitimização, ou qualquer dessas expressões que estão em alta aí, são expressões populares, mas que basicamente fazem uma classificação da dor do outro, né? Isso é um problema muito sério. E quando você está no dia a dia, né, social, isso já é relevante, mas dentro da escola ainda mais. Então, dentro do meu recorte atual, trabalhando em 2 escolas, né, pela manhã e pela tarde na escola municipal e à noite na escola estadual, manhã e tarde como professor de geografia e à noite como diretor adjunto da escola, eu lido com quase 1.000 estudantes todos os dias e num trabalho que é extremamente requisitivo. E aí dentro desse recorte, o que você vai observar? Essa política pública, ela está o tempo todo não só sendo disputada, sendo adaptada, colegas que muitas vezes inclusive fogem aí dessas questões, o que Schiffenbauer chama de política personalizada. Então, se eu tenho que discutir a 10639, beleza, eu vou fazer todo ano um festival da negritude só dia 20 de novembro e vou trazer máscaras africanas e meninas com saia de chita e acabou, né? Então eu vou comemorar o dia do índio, eu vou comemorar o dia do autismo, eu vou fazer uma ação sobre o Setembro Amarelo. Então essas ações, elas quando feitas de maneira pontual, eu afirmo isso categoricamente, elas não são relevantes dentro do contexto escolar. Essas ações do contexto escolar, elas precisam estar em ato contínuo. Elas precisam estar não só em ato contínuo, mas preferencialmente elas precisam estar numa relação de interdisciplinaridade. Elas precisam recortar e caminhar nesses diálogos aí entre as disciplinas para que isso fortaleça as ações. E muitas vezes eu acho que tem colegas que realmente se eximem da responsabilidade, mas também tem alguns colegas que talvez até gostariam de participar mais ativamente de certos debates, entretanto, sentem-se inseguros para lidar com alguns assuntos.
E aí, nessa questão, acho que a formação continuada era uma grande solução. Então, eu destaquei em vermelho o que o Stephen Ball falou, né? E aí, qual é a ideia? O professor, ele acaba sendo um grande ator nesse processo. Grande parte, não todas, obviamente, mas grande parte das interações na escola estão acontecendo onde? Dentro da sala de aula, e dentro da sala de aula com o professor e os estudantes. Então, a todo tempo, o professor ele atua, né, numa multiplicidade de ações. Ele é advogado, ele é juiz, ele é carcereiro, ele é médico, ele é conselheiro, psicólogo. Obviamente que eu estou falando isso de brincadeira, né? Mas a gente está o tempo todo sendo questionado por esse estudante e sendo atravessado pelas demandas. Então, se eu tenho ali um currículo bem estruturado, pensando numa aula para o 9º ano, e ao chegar em sala eu encontro 42 estudantes, desses 42 estudantes eu tenho 2 DI, eu tenho 2 estudantes com síndrome de Down, eu tenho um estudante com espectro autista, né? O que fazer, como agir, como determinar o que esse estudante vai ser capaz de alcançar. E aí, nesse aspecto, formação continuada, como eu já citei, para além disso, a necessidade de concursos públicos para os agentes de apoio à educação especial, né? E o entendimento que esses profissionais, eles não são um apêndice da nossa ação. Na verdade, eles são o guia, eles são fundamentais, eles estão dentro de sala de aula, ocupando esses espaços e fazendo as propostas de diálogo que são muito pertinentes e que nos auxiliam bastante na construção desses trabalhos, na relação de melhor aproveitamento desses estudantes, porque eu tenho casos incríveis de estudantes que conseguem estruturar bem a sua relação estudantil, com ótima linha de compreensão, desenvolvimento de trabalho, boas notas, muitas vezes não fazendo os trabalhos mais adaptados ou não se sentindo à vontade para isso, começa a fazer o adaptado e quer mudar aquela relação. Então, como eu já citei anteriormente, não há, na minha perspectiva, como estabelecer uma relação de sucesso ou qualidade nisso, porque essa percepção, essa interpretação, ela precisa ser individual. E aí, como eu estou citando no trecho, valorizando e dialogando com os saberes cotidianos dos estudantes. Isso é muito importante. Pode passar, por favor, mano. Então, assim, dentro desse recorte, a minha linha de pesquisa, né, a minha dissertação de mestrado virou o livro que eu estou fazendo aqui, a minha tese de doutorado virou o livro Conversas com o Professor Negro de Geografia. Então, nesse recorte, eu discuto predominantemente currículo e cotidiano escolar e educação antirracista. Então, a partir do momento que eu passei a estabelecer uma discussão mais racializada, e isso é um recorte interessante, porque eu, enquanto homem negro, né, desenvolver a minha pesquisa e ter parado para pensar nisso posteriormente, já demonstra o quão amarrado, às vezes, a gente fica com as ações cotidianas. Então, se eu sou o profissional que imagina que a qualidade do meu trabalho ela está associada, né, aos acessos que esses estudantes vão conseguir, aos êxitos que eles vão obter graças a uma educação conteudista, a educação de inclusão, para mim, ela vai ser uma derrota. Eu vou pensar que esse estudante ele está atacando diretamente a minha qualidade profissional. E, infelizmente, esse é um tipo de diálogo que às vezes acontece dentro da escola. Então, ao entender a escola como esse espaço de heterogeneidade, eu compreendo que esses percursos curriculares que são desenvolvidos naquele espaço, eles vão apontar para diversos destinos. E eu não tenho o menor controle sobre que destino isso vai chegar. E ao defender que não há controle, em hipótese nenhuma eu estou falando que o profissional deve ser despreparado ou ele não deve se preocupar. Não é isso. Mas eu acredito que a obrigação que o professor tem, o que ele tem que controlar, tem a ver com, primeiro, o conhecimento referente à cátedra que ele está lecionando e, para além disso, a capacidade de não só agir como adulto da relação, mas de propor esses diálogos. E aí, nesse recorte, é impossível não entender a educação antirracista como um braço dessa relação de inclusão, quando você percebe o grande quantitativo de estudantes, meninos pretos, pretas, pardos e pardas que estão presentes na escola e que muitas vezes sofrem também com essa relação de exclusão. Então é importante nós entendermos que
as escolas, elas são ambientes racistas, machistas, xenofóbicos, elas são ambientes homofóbicos, misóginos, elas têm essa característica. E por que elas têm? Porque elas refletem, elas são um simulacro da sociedade. E assumir isso não é reduzir o potencial da escola, muito pelo contrário. Se a escola ainda pode ser um espaço de diálogo para essas questões, é relevante utilizarmos esse espaço de dialogar sobre isso, não para garantir que esse estudante vá se transformar, vá mudar, mas para ter ainda um espaço social onde esses diálogos possam ser possíveis e a gente consiga alimentar essa relação e estabelecer, como eu já citei, uma inclusão que seja efetiva, não só para os estudantes portadores das necessidades especiais, público-alvo da educação especial. Pode passar, por favor, Marlene. Então, penso a educação antirracista como ferramenta de inclusão, né? A escola que ignora a lei, seja a 10.639, a 11.645 ou toda e qualquer lei, ela não é inclusiva, só que aí pensa nisso de acordo com o que eu demonstrei lá do diálogo com o Schiffenball, né? Hoje nós temos sim escolas que estão ignorando a lei e basta observar aí o cenário, né, as notícias que nós temos, mas na prática não basta só não ignorar, né? É necessário esse reconhecimento de identidade e de cultura, uma relação que é muito relevante quando a gente dá esse olhar macro para o Brasil e a gente vê como muitas relações de qualidade estão de maneira arbitrária e preconceituosa vinculadas à região sudeste principalmente, e se estabelecendo isso como base, como se essa região ela refletisse o que representa o Brasil, e isso não é um fato, né? Então, essa heterogeneidade e esse convite que eu faço com o meu trabalho a observar a heterogeneidade enquanto o grande potencial das escolas, eu acredito que se caiba bem numa análise do nosso país como um todo. Nós somos um país heterogêneo, é justamente aí que a gente pode estabelecer uma grande riqueza. O cotidiano do estudante, ele é fundamental para o entendimento do que ocorre na escola, e nós, professores, muitas vezes nós somos convidados a ignorar isso, até numa relação que também pode ser avaliada aí como adultocentrismo ou etarismo, né? Há uma certa dificuldade muitas vezes em estabelecer certos diálogos com esse jovem, e muitas vezes o jovem ele traz uma fala para você que você julga banal, porque muitas vezes o jovem é banal e faz parte. O jovem ser banal faz parte do seu processo de desenvolvimento. Então, a minha ideia de propor o diálogo com o jovem não é simplesmente para que você se iguale ao jovem, mas para que você, primeiro, faça uma observação sobre si, né, sem ser hipócrita, e veja quantas coisas que você tinha vinculação contra o jovem e era banal também, mas que são partes constituintes do adulto que você é hoje em dia, né? O racismo, como essa relação presente no cotidiano escolar, mas não só o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, etc., eles são agentes dessa exclusão silenciosa, né? Abrir o currículo para o debate, como eu já citei, é impossível se você não abrir mão da ideia de controle. Então, entender essa ideia de controle como algo ilusório, abrir mão desse processo de controle e começar a fazer esse enfrentamento da inclusão real, que, como eu também já citei, pode deixar às vezes o professor que está iniciando aí esse mergulho, esse acesso, um pouco inseguro, mas é para agir com insegurança e seguir, porque essa insegurança ao longo do tempo ela vai ficar pelo caminho. E essas cartografias escolares, esse pensamento, é ver como essas diversas situações elas atuam na determinação de movimentos dentro da escola, na variedade da interpretação desses lugares dentro da escola, né? E, inclusive, saiu um trabalho recente aí demonstrando a movimentação dos estudantes pelo pátio da escola, uma coisa que eu vi recente, ainda não me aprofundei, mas quero ler mais sobre isso para trazer para o debate também, mas só citando como exemplo como meninos e meninas se deslocam de maneira diferente pelo território escolar. Pode passar, por favor. Então, eu acho, inclusive, que eu passei do tempo, né, Marina? Nessa confusão toda aí, eu falo muito, você me desculpe. Frisar essa ideia da educação inclusiva sobre o reconhecimento do estudante e a necessidade da formação
continuada para que esse trabalho ele consiga ser desenvolvido de maneira cada vez mais plena, mais abrangente, mas a formação continuada ela não é, na minha percepção, a única forma de alcançarmos uma melhoria nessa relação. Eu acho que é fundamental o desenvolvimento da empatia, acho que é fundamental o reconhecimento do outro enquanto individualidade que precisa ser valorizado, e eu não acredito que seja necessário nenhum tipo de curso, formação ou graduação para que nós chegamos ao entendimento dessas coisas, né? O acesso é pouco, só o acesso é pouco, é fundamental que haja o acesso, permanência e valorização. Valorização sempre, ela não pode estar associada a uma expectativa fantasiosa. A minha pesquisa, os meus artigos, inclusive, eu tenho bastante coisa escrita aí, eu vou deixar os meus contatos aí no final da apresentação. E na minha percepção, esses são os caminhos possíveis para que essa educação inclusiva seja de fato um direito de todos, dialogando com o título aí da apresentação e da proposta para a nossa conversa de hoje. Pode passar, por favor. Então, agradeço a vocês aí pela paciência, muito obrigado. Desculpe aí toda essa dificuldade tecnológica de começar a apresentação, né? Estou aberto aí para diálogos, perguntas, e tá aí o professor Vinícius Ozana, o meu Instagram, e o e-mail também, viniciusozanagel@gmail.com. Fiquem à vontade para entrar em contato, gente. Muito obrigado, Marlene. Seu som está desligado, prof. O meu? Não, da Marlene. Obrigada, professor. Desculpa aí também. Tá me ouvindo? Ouço perfeitamente. Oi? Eu estou lhe ouvindo. Obrigada, professor, pela sua palestra. Muito interessante, aprendi muito, maravilhosa. Gostei muito, professor. Muito obrigada mesmo. O Wellington, tu levantou a mão. Tu quer perguntar? Pode fazer a pergunta, meu anjo. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou aluno de mestrado da Uni, né, no DHJUS, e como arquiteto e no mestrado de Direitos Humanos, né, interdisciplinar, eu procuro utilizar a acessibilidade para trazer justiça para as pessoas, né? Tanto nos prédios da justiça quanto os trabalhadores, né, que precisam de acessibilidade. Aí, uma lógica assim, que eu vejo na questão do meu projeto é que no trabalho, no ambiente da justiça, né, precisa ter aquela integração das pessoas e não só dar acessibilidade para pessoas entrar ao prédio, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre essa integração na área da educação, né, para a pessoa com deficiência, né, de mobilidade. Entendi. Marlene, você prefere que eu responda uma por uma ou que ouça e vai responder? Não, pode ir respondendo. Cada uma é melhor, né? Tá, ok. Então, Wellington, meu amigo, obrigado pela pergunta. Avaliando mobilidade e adaptação predial à mobilidade, cara, a gente aqui no Rio de Janeiro, pensando não só Rio de Janeiro, mas as capitais que eu conheço no Brasil, eu acho tudo bem ruim, né? Porque, geralmente, na minha perspectiva aqui enquanto geógrafo, o que eu percebo? Nós temos construções que são mais modernas, que garantem a mobilidade interna, a mobilidade predial, então você tem um bom acesso e deslocamento dentro da construção. Entretanto, não há investimento no trânsito nem no deslocamento da população que favoreça esse acesso, né? E há uma relação também muito implicada com uma setorização das ações educacionais. Por exemplo, eu faço uma escola e dou ao estudante um cartão, aqui no nosso caso chamava-se Rio Card, mas agora chama-se Jaé, e esse estudante pode ir à escola. Porém, quando você vai ver como esse cartão funciona, ele dá direito a 2 passagens por dia, garantindo que o estudante vá e volte da escola.
Aparentemente isso é legal, é bom, só que na prática não é, porque o processo de formação cultural e cidadã, ele não está presente só na escola. Então o estudante precisa ter direito à cidade, ele precisa se deslocar para outros lugares, para museus, para cinemas, para teatro, para o shopping, para a praia. Ele precisa se deslocar pela cidade e reconhecer isso. E aí qualquer deslocamento que você faça pela cidade do Rio de Janeiro, observe com atenção, você vai ver o quanto ela é restritiva. Os passeios públicos não são padronizados, você não tem sistema de rampa, inclusive tem alguns lugares, não sei como funciona aí, não sei de onde você está falando especificamente, mas assim, tem uns lugares que botam rampas, por exemplo, só para constar, né? Porque quando você vai ver, a própria inclinação da rampa, ela quase inviabiliza que um cadeirante, por exemplo, consiga se deslocar por ali sozinho, e até mesmo quando ele está com alguém apoiando e o auxiliando, há uma dificuldade grande de vencer a gravidade ali naquela situação, né? Eu, por exemplo, hoje trabalho numa escola que ela é bem recente, ela foi inaugurada em 2016 e ela tem acessibilidade com rampas, etc. Mas os arredores da escola são horríveis para chegar. Os acessos às ruas não tem padronização, muitos quebram. Então, assim, o estudante, ao chegar na escola, ele vai conseguir se deslocar. Entretanto, até chegar à escola, cara, então eu acho que antes de mais nada deveria haver esse diálogo, essa relação de diálogo, né, entre a estruturação predial e isso dos prédios novos, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos também muitas escolas que são construções muito antigas, que não tinham essa preocupação com acessibilidade, que muitas vezes nem sequer dialogam com isso. E, para finalizar, a sua pergunta, eu acho que ela abre margem para muita conversa, o tanto de preconceito que existe na relação das construções populares, né? Nós tivemos aí na semana passada um parlamentar brasileiro utilizando sua rede social para atacar, criticar, enfim, as pessoas que fazem as suas adaptações necessárias aí na moradia, no crescimento da moradia e etc, né? E aí não se para pensar o quanto essa dinâmica predial ela é fluida em vários lugares. Então eu posso ter aí grandes jogadores de futebol, empresários construindo grandes prédios que geram sombra na praia, que aumentam o lançamento de dejetos, que alteram o curso de rio, e não tem o mesmo impacto social do que alguém que está construindo um cômodo a mais na casa porque vai nascer mais um filho, ou porque tem a necessidade de botar o carro na garagem, não na calçada, enfim. Então, eu particularmente acho que arquitetura e inclusão, cara, tem tudo a ver. Tem uma relação muito potente nessa análise. Se você for tocar o seu trabalho nessa direção, acho bem legal. Agora, o Jorge Vicente. Jorge? Da Escola de Ensino Fundamental, acho. Jorge Vicente. É a Marlene que está nessa... É a Xará? Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui é a Marlene, falo de Porto Velho, professora. Estou muito feliz, muito lisonjeada assim, em poder participar, né? Em poder conhecê-lo. Eu sou professora há 40 anos no estado e no município. Sou diretora de uma escola que luto arduamente pelo processo inclusivo. E a sua fala, assim, é uma fala bem precisa, bem atual dentro do contexto em que a gente vive hoje, né? Da luta, do trabalho que a gente faz, né? Da dificuldade que nós enfrentamos, mas eu queria poder, né? Manter contato com o senhor, né? Porque é uma área que me chama muita atenção, uma área que me causa inquietude em função de que realmente a gente tem esse processo. Em Porto Velho é que a gente está aos passos lentos ainda dentro do processo, inclusive dentro da escola, pela dificuldade que a gente tem, né? Em todos os aspectos, como você falou do quantitativo de alunos que nós recebemos, da estrutura física que nós temos dentro do próprio contexto escolar, dos profissionais que muitas vezes, né, precisam estar ali aptos, eu digo assim, no sentido de poder receber essas crianças de forma a fazer um trabalho que realmente venha somar, ou que venha adicionar, agregar
possibilidade, agregar oportunidade para essas crianças e, ao mesmo tempo, ter o respeito, né, a dignidade. Então, de gerar uma equidade dentro da escola, onde todos têm esse acesso, onde todos têm esse direito a se ter o respeito, à igualdade de acesso. Então, assim, eu particularmente eu entrei aqui somente para parabenizá-lo e dizer ao senhor que eu gostaria muito de manter o contato com você, desculpe, né, para que eu possa agregar mais, porque esse tema me causa muita ansiedade em função daquilo que eu acredito, né? E a gente tem feito um trabalho aqui, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vem ganhando assim um espaço muito legal, né? Um respeito muito legal. E você pontuando as questões, quando você, vamos lá, é o dia do índio, é o dia do autismo, é o dia então você vai pontuando esses dias dentro da escola, e realmente me levou a refletir, né, mais sobre isso. Realmente, cada mês você faz um mês amarelo, um mês verde, um mês azul, e um mês quando passa, muda de cor, parece que entra isso no livro do esquecimento, né? Então, falta esse trabalho de continuidade, faça esse trabalho mais assim. Foi um alerta, porém eu preciso manter essa campanha viva, eu preciso manter esse processo de conscientização vivo. Então, assim, eu gostaria muito de poder ouvir do senhor se a minha fala ela tem pertinência, e se minha fala ela veio adicionar naquilo que você, como pesquisador, vem trabalhando, vem buscando respostas ou buscando mostrar a realidade no qual a gente vive no momento. Obrigada, professor. Nada, querido. Você chama Marlene, não é isso? Isso. Bom, Marlene. A última. Pode falar, professor. Pode falar. Tá. Veja, 40 anos de experiência na docência, mano, isso aí vai trazer para você uma sabedoria que eu estou buscando ainda, talvez um dia, alcançar. Né? Dentro do que eu acredito, enquanto geração e valorização do conhecimento que é socialmente relevante, você está exercendo a docência há 40 anos e diretora de escola. Estar diretor da escola, ele amplia a sua observação. Então eu tenho uma relação estabelecida com a EE enquanto professor, né? E esse AE me ampara, e eu tive experiências enquanto diretor muito complicadas com a EE, principalmente quando a Prefeitura do Rio deixa de fazer os concursos e passa a intensificar a contratação de pessoas. E com uma contratação que ela não tem, digamos assim, os trâmites contratuais não são muito claros. E eu cheguei a receber, por exemplo, profissionais de contabilidade para trabalhar com o apoio à educação especial, que me geraram problemas, porque falaram para mim abertamente, quando eu questionei a falha que ele estava apresentando na relação com os estudantes, o que ele me respondeu foi que ele se inscreveu na vaga porque ele achou que ele ia observar meninos com síndrome de Down brincando. Essa foi a expressão dele. E aí, o que houve de grave na situação? Ele observava um estudante e o estudante correu dele, ele não procurou saber, não pediu ajuda, não se comunicou, e esse estudante evadiu a escola. Né? E aí teve todo um processo nessa relação, e automaticamente, quando isso acontece, a direção da escola que é responsabilizada pelo ocorrido, né? E a gente não tem o respaldo necessário de poder fazer uma crítica à estrutura de contratação desse profissional. Então, quando você consegue, você enquanto diretora, montar uma equipe e contar com pessoas que vão de fato desenvolver uma rede de apoio para você, você vai conseguir avançar em alguns assuntos. Eu acho que a sua fala é muito relevante, mas eu penso o seguinte: o que é fundamental enquanto gestor é que você tenha ali pessoas que você sabe que são parceiras e que vão desenvolver um trabalho com você sem cair na ilusão da unanimidade, né? A unanimidade é impossível, sempre vai ter aquela pessoa que é contrária, porque esses assuntos são sensíveis, foi o que eu falei, né, ao longo da nossa discussão aqui. As pessoas acham que é mimimi, acham que é... Inclusive tem uma frase que eu acho incrível, pelo tom pesado que ela tem, que é a seguinte: as pessoas acham que hoje em dia porque tá aparecendo muita gente doente, tá aparecendo. Não é aparecendo, não. Essas pessoas viviam reclusas dentro de casa.
e comprometendo não só a vida delas, como a vida de alguém da família. Eu não sei como é que é a estrutura familiar de vocês, mas assim, na minha família tinha muitos desses casos. Então você tem ali um filho portador de necessidade especial, ele vai viver preso. Geralmente a mãe, né, majoritariamente são mulheres envolvidas nesse cuidado, também estarão presas com aquele menino. Ele não vai ter acesso à escolaridade, ele vai virar um adulto disfuncional. E é isso, assim, e a todo tempo. Então, quando você traz essa movimentação e você começa a estruturar essa relação, a escola, e aí acredito que muitas vezes aí na sua experiência seja semelhante à minha, a escola como a única ferramenta de apoio à família, cara, é fundamental. Uma manhã que esse menino esteja na escola é benéfica para ele, é benéfica para a mãe dele, que pode... O pessoal gosta de falar sobre trabalhar, né? Ah, não, porque é bom que ela trabalha, é bom que ela dorme, é bom que ela descansa, é bom que ela assista uma televisão, alguma coisa ali para dar um refresco na vida e estruturar essa partilha social. A gente precisa compreender que nós somos interdependentes e que é fundamental que a gente se apoie. Mas agradeço a sua fala, Marilene. Assim, em relação à comunicação, eu pus aí o meu e-mail, o meu Instagram. Se você usar a rede social e usar o Instagram, fique à vontade para entrar em contato comigo, entendeu? Para nós conversarmos. Hoje em dia, com ferramentas como essa aqui, fica fácil de fazer a manutenção dessas conversas. Obrigada, professor. Obrigado. Sabino, tinha o William antes, mas vai lá, seu Sabino. Desculpa, William. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência referente à atuação nas escolas. Hoje eu estou matriculado como mestrando no Profiab, né, mestrado profissional em administração pública da Unir. E a minha experiência vem do Detran de Rondônia, né? Logo quando eu assumi o concurso, por ser professor da área universitária, pegaram e falaram assim: toma, tem a parte de educação de trânsito, vá trabalhar, né? E aí, uma das obrigações nossas como servidor, no caso, para atender o Código de Trânsito brasileiro, é praticar a educação nas escolas. Então eu tive essa experiência nas escolas públicas de Alto Alegre, do Parecis, região, e depois em Ouro Preto, quando mudei para cá. Ouro Preto, município um pouco maior que Alto Alegre. Que quando você vai praticar a educação de trânsito nas escolas, tem uma grande desorganização dos alunos, uma grande dificuldade em se prestar atenção e tudo mais. E quando eu cheguei em Ouro Preto, chamou a atenção uma das escolas que existe aqui na nossa região, que é o CTPM Escola Tiradentes, né? A escola é uma escola uma escola pública que foi extremamente premiada, e a organização dos alunos, onde os alunos estão ali sempre muito respeitosos, sempre muito atentos a tudo aquilo que acontece, e não é à toa que a escola foi segundo lugar no IDEB do estado, perdeu apenas para o IFRO, que é o Instituto Federal, e posteriormente está entre as 10 escolas mais bem conceituadas no índice de educação do estado de Rondônia. O meu questionamento é, por ser uma escola cívico-militar e trabalhar várias atividades, essa questão racial, de respeito nas suas pesquisas e nos seus entendimentos também de vida profissional, elas conseguem ter alguma diferença nessa questão? Porque, assim, na questão de ensino, percebe-se que melhorou muito por ser uma escola pública, tá ali brigando com escolas particulares, ou então o Instituto Federal, tá? Mas, e nessa questão racial, social, nessa questão onde você precisa realmente incluir nos seus estudos, existe alguma diferença nas escolas públicas nesse sentido, das escolas tradicionais, das cívico-militares, digamos assim? William, a escola cívico-militar é uma breve visita que eu faço ali dentro dos meus estudos. Eu não sou um especialista na escola cívico-militar. É importante ressaltar que, primeiro, a escola cívico-militar, geralmente ela tem duas características organizacionais que são relevantes para essa nossa conversa.
primeira parte, são escolas que têm processo seletivo. E isso é um ponto importante, porque quando você tem escolas com um processo seletivo, você percebe que dificilmente você tem um grande público que esteja associado à educação inclusiva pensando nos portadores de deficiência, né? Porque é aquilo que eu falei, é uma regulação da expectativa, que inclusive é uma forma de respeito a esse estudante. Esse estudante, antes de mais nada, ele precisa se tornar, dentro das suas limitações, um adulto funcional, né? Então, não basta só imaginar que eu vou conseguir botar um estudante para fazer um preparatório ou uma prova para ingressar numa escola cívico-militar. E tem uma outra característica relevante das escolas cívico-militares, que são a rede de apoio estabelecida com os responsáveis, que envolve inclusive pagamento, circulação financeira, né? Os responsáveis muitas vezes fazem aportes financeiros na escola, auxiliando na gestão escolar e na movimentação financeira. Então, esses dois aspectos, eles são relevantes. Por que eles são relevantes? Porque eles trazem um contexto, né, que vai alterar a relação dessas escolas específicas com as outras escolas. Claro que eu acho que é uma tendência analítica a pensar que a estruturação da responsabilidade das questões militares, elas vão fazer com que esse desenvolvimento seja melhor. Mas se nós pensarmos até mesmo na forma e na dinâmica como o militarismo se desenvolve, né, e aí sem nenhum tipo de interpretação política, é uma relação que não é inclusiva. Se você tiver determinada questão nos olhos, você não entra. Se você não tiver determinada altura, você não entra. Se você não tiver apto a fazer um TAF, você não entra. Então, assim, tem todo um processo seletivo para que esse profissional esteja ali. E, obviamente, a partir do profissional estar apto a conseguir essa seleção, você ainda vai ter todas as questões disciplinares e tal, que aí elas não envolvem uma relação com conhecimento. Aí tem que entender isso como uma questão epistemológica, né? Quando você está dentro de um regramento, obedecendo aquilo que acontece, o conhecimento por si só ele não está sendo questionado. Quando você tem essa associação, olha quantas coisas nós falamos aí. Processo seletivo, aporte financeiro na escola, você vai tendo os estudantes mais aptos, mais capacitados, reunidos num ponto. Capacitados em relação ao quê? Às questões conteudistas. Então isso é um recorte possível de funcionamento da escola. E se a gente observar as escolas de maneira mais generalizada, a gente vai ver, William, que a maioria das escolas funcionam assim. Você tem as grandes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, tem muito isso, aquela grande rede escolar que bota lá o outdoor no final do ano mostrando a quantidade de pessoas que foram aprovadas e tal. Então acho que assim, é uma observação relevante, mas é preciso que a gente entenda o que está sendo exposto no macro. Eu acho que muitas vezes pensar as questões de educação inclusiva numa relação de aprovação, conhecimento, melhorias, conteúdo é um pouco complicado, porque eu não sei sobre que estudante eu estou falando, né? E aí, como eu mostrei aqui, tentei ilustrar, né? É difícil ilustrar de maneira mais digamos assim, explícita, porque eu trabalho majoritariamente com menores de idade, né? Então me preocupei em trazer fotos antigas e não citar nome de ninguém, para tentar mostrar um pouquinho. Que você vai ver? Para alguns meninos ali, cara, debater competitividade com uma outra escola, ela não vai nem fazer sentido. Eu tenho outras questões que são mais relevantes. Então é uma situação de observar caso a caso. Sabino. Uma boa tarde a todos e todas. Eu tive que me ausentar um pouco. Eu atendo aqui no posto de saúde vítimas de violência, e aí o delegado me acionou, eu tive que sair. Então não aproveitei todo, né, o conteúdo, mas já percebi o momento que aqui estive, de que são conteúdos maravilhosos, onde haverá com certeza propostas importantíssimas em nível nacional. Então eu estou como presidente da comissão organizadora da 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos aqui de Rondônia,
E estou também na organização já vai 2 anos, né, o grupo de trabalho no GT Nacional dos Direitos Humanos, e agora também na Comissão Nacional da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Só para justificar, houve alguns atrapalhos e creio que Edna, a Conselheira Nacional de Direitos Humanos, não pôde estar presente no momento da abertura aqui. Até mesmo porque até esquecemos que o horário são diferentes, né? O que eu achei interessante em toda a conversa, só me apresentei, assim, nessa perspectiva que temos que elaborar uma proposta paranacional e essa proposta tem que ser uma abrangente. Aí quando fala nesse tema importantíssimo de violência e de inclusão, e aí, então eu vejo assim, o que a universidade pode fazer? Será que a universidade fora dos muros da universidade, a escola fora dos muros da escola, essa inclusão de estar lá na comunidade? Eu estou agora me organizando a minha vida porque quero trabalhar com criança autista, né? Então, eu estou me preparando. Eu estou fazendo mais um curso, uma pós-graduação, e estou me preparando. Então, quer dizer, a minha pessoa está se preparando para que eu possa trabalhar a criança, o adolescente, a pessoa autista. Mas quando eu olho para dentro da escola, eu vejo professores sobrecarregados, professores com crise de ansiedade. O meu grande amigo aqui da minha cidade, professor de ensino médio, ele não está em condições de trabalhar. Ontem ele estava conversando comigo e falou assim, sabendo, quando eu lembro da escola, olha aqui, o pulso bate, ele acelera, a cabeça envermelha, ele fica, entendeu? Então nós estamos passando por momentos em que os professores, estou dizendo aqui da minha cidade, a gente acha os professores sobrecarregados. A gente não vê um programa voltado para a atenção ao professor. Se ele quer, ele tem que pagar um psiquiatra, como tem vários colegas meus que estão passando por psiquiatra, porque não tem uma política pública, pelo menos que eu saiba, voltado à atenção a esses professores. Daí nós queremos que esses professores dêem atenção aos nossos meninos com TDAH, com autismo e com tudo isso. E a gente vê assim, né, como fazer a inclusão se eu não estou pronto para isso? E a própria escola não consegue nem incluir mais o próprio professor, entendeu? Assim, então eu olhando toda essa confusão que a gente está vendo hoje, pelo menos na minha cidade, eu creio que isso aí está acontecendo com todos os professores. Eu sou professor de filosofia e encaro alguns desafios, não estou agora dentro mais de sala de aula. Então, assim, que proposta podemos criar em relação à inclusão, quando eu envolvo também um programa de uma política para esse mestre, esse professor que está ali em sala de aula, sem a mínima condições, que hoje a gente sabe que o Estado não dá condições adequadas para o professor. Se falar que dá, é só se for aí para fora. Aqui eu sei que não dá. Então, quer dizer assim, o que está acontecendo? Há possibilidade, as universidades, eu faço parte do grupo de pesquisa científica de filosofia aplicada do Centro Universitário Claretiano. Nós somos 17 pesquisadores. Daí sempre eu questiono isso. Se fala muito, mas a universidade está avançando fora dos muros dela, indo lá, junto com os professores, conhecer a realidade desses meninos, lá na comunidade, fazendo movimento, ou um curso de extensão. Então, assim, será que há um meio de nós criarmos uma proposta para que acolha o professor, nossos mestres que estão cansados? Eu não estou dizendo esses que estão entrando agora. Os que estão entrando agora, eles não estão nem preparados tanto quanto o nosso mestre que acabou de ensinar. Os professores entraram agora, eles estão entrando agora, não sabem nem como lidar em sala de aula. Vocês sabem disso, que professores novatos, eles não conseguem nem lidar com a sala de aula. Já os professores mais velhos estão cansados, sobrecarregados. E aí, o que fazer, professor, para a gente termos uma proposta para que alcance a inclusão, mas que alcance também nossos mestres que estão sofrendo, né, em uma situação calamitosa aqui, pelo menos na minha cidade, eu creio que aqui no estado de Rondônia. O que fazer também para que nós possamos avançar fora dos muros da escola, ou inclusão à escola e comunidade.
mais ou menos, não sei se você conseguiu entender, mais ou menos assim. Sabino, eu entendi a sua preocupação com a necessidade de formular alguma proposta que seja pertinente e que contemple essa relação. Por isso que eu, inclusive por não ser um professor formado nessa relação da inclusão, escolhi o caminho de ampliar o debate e explicitar para vocês o que eu entendo como inclusão, como algo mais amplo. Primeiramente, eu acho que é fundamental que a gente faça uma análise partindo do micro para o macro. Eu acho que quando eu defendo o cotidiano enquanto recorte possível, e entendo a importância do currículo, quando eu digo que o currículo ele não é um garantidor de controle, eu não digo que ele é inútil. Eu entendo o currículo como algo que seja dialogado. Então ele vai ser o tempo todo mexido, ele vai ser o tempo todo determinado. Eu posso estabelecer ele como anual, trimestral, enfim. Desde que haja um diálogo sobre aquilo que vai ser determinado à escola. Acho que outro ponto importante é ter um canal de comunicação oficial entre professores. A gente vem de um processo pandêmico onde isso ficou muito estabelecido, né? Eu brinco, as pessoas costumam dizer assim, professor é herói, né? Ou duas coisas que eu acho incrível, que são muito negativas na minha percepção. Professor herói e professor, a docência é um dom, né? Então assim, professor herói, eu não conheço nenhum herói que receba salário. Então o cara é um herói, ele vai lá e briga, e apanha, se arrisca e um monte de coisa, e no final volta para casa com a mera gratidão de algumas pessoas da população, né? Nas histórias que a gente vê, majoritariamente essa é a abordagem. E quando a gente fala da docência enquanto dom, a gente está vinculando um trabalho que é quase uma epifania, né? Quase um toque do divino, e você desenvolve. Ou seja, o trabalho, quando ele é esvaziado de intelectualidade, ele é pouco valorizado. Aí você soma isso à estrutura machista social. Na nossa primeira palestra falou bem disso, essa estrutura do cuidado e dessa associação entre docência e cuidado, e dessa associação pejorativa, como que o estudante da inclusão é um doentinho que precisa de cuidado. Foi isso que eu citei agora na minha última fala. Ou seja, por que eles estão aumentando? Eles estão aumentando porque eles estão conseguindo o mínimo de liberdade. E aí não estão mais dentro de casa recluso com alguém da família ali cuidando. Então esse processo, ele é um processo que a sociedade nos vê como pessoas que estão numa vantagem muito grande trabalhista, né? E debatem a quantidade de dias que a gente tem de férias, debatem uma série de questões, e há uma dificuldade de perceber essa precarização. Então acho que muito mais importante do que nesse início de processo, né, fazer uma proposição que grite a população, as nossas mazelas e tal, eu acho que seria fundamental conseguir construir espaços de diálogo entre os docentes. Porque no momento em que você vai falar sobre os enfrentamentos, cara, ali cai identificação política, ali cai diversas outras questões, porque muitas dessas dores são partilhadas. Não pensando numa política pública, mas pensando nas ações em que eu observo que estão numa escala mais pessoal, vou repetir, a valorização do cotidiano como palco da construção de conhecimento socialmente válido e abandonar a ideia de controle. Eu acho que isso aí é fundamental. Claro que para aqueles que têm um recurso adequado, a busca de um amparo e atendimento, acompanhamento psicológico é importante, não o acompanhamento psicológico no sentido de deu um problema e eu vou buscar, mas nós, professores, nós somos uma profissão de requisição, então a gente é muito acionado, e as pessoas que desenvolvem ali o mínimo de empatia, de partilha conosco, trazem muitas demandas, muitos problemas, então é necessário um certo amadurecimento psicológico para que você compreenda que você pode sim ser uma ferramenta de auxílio àquela pessoa, mas que aquele problema não te compete, né? Então você momentaneamente ele pode construir um diálogo que forneça um apoio a alguém, mas que posteriormente, ao sair da escola ou se deslocar, aquele problema não te acompanhe. Então é muito comum que você observe o professor fazendo uma somatização dessas questões, porque nós estamos muito precarizados, nós somos exigidos, o controle de resultado, ele é uma grande exigência no processo. Então eu vou discutir IDEB, eu vou discutir Enem, eu vou discutir PISA, mas como é que essa avaliação chega na minha escola? Eu estava aqui dando uma olhada na mensagem aqui da chamada, teve um colega aqui falando sobre ministrar aula de artes visuais para estudante cego.
né? Então, como é que funciona isso? Qual é o verdadeiro critério no processo? Talvez a gente tenha muitas pessoas que gostariam que esses estudantes, salvo público-alvo da educação especial, voltassem a ficar reclusos nas suas casas. Isso talvez gerasse para eles uma situação um pouco mais branda. Então, na minha percepção, o debate ele tem que envolver a intensificação da participação dos professores. É preciso criar canais de debate. Isso não é fácil, porque a gente vive essa expectativa cada vez maior desse potencial isolamento. As pessoas falam pouco, as pessoas estão sendo o tempo todo incentivadas, inclusive, a abandonar características relevantes da docência. Acho que qualquer um que utilize redes sociais observa isso na prática. Você vê coisas do tipo: professor, você está sem tempo para sua família, então compra esse pacote aqui de avaliações já prontas, compra esse pacote aqui de material já pronto. E é isso que é de fato um alívio para nós numa circunstância, é justamente a ferramenta que vai justificar amanhã depois a nossa substituição ou a precarização ainda maior da nossa relação docente, né? Então, essas questões que estão sendo debatidas nos deixam, assim, essa sensação às vezes de desesperança, ela é provocada, né? Então, quando eu paro para refletir sobre essa questão, eu penso justamente nisso. Poxa, estou desesperançoso. Mas isso é provocado, as pessoas estão estudando e se organizando para, né? Então, se me sinto assim, pouco contente, desesperançoso, é porque há um plano engendrado para isso que a gente consegue observar. Isso já está sendo realidade em vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, nós tivemos 3 direções afastadas para que um grupo, chamado Grupo Falcone, ingressasse como direção da escola. Nós temos essa precarização acontecendo com muita intensidade em vários outros estados aqui do nosso país, sempre focados no quê? Na ideia de que você vai conseguir estruturar empresarialmente uma escola e fazer garantia de metas e resultados. Há espaço para inclusão nesse cenário? Isso é uma questão importante. Há espaço para fragilidade nesse cenário? Não há. Então, se um colega que está passando por uma síndrome do burnout ou envolvido em alguma circunstância adquirida no exercício da sua docência, eu vou debater a necessidade de amparar esse colega, ou eu vou discutir que ele não tem mais o dom, ou que ele não tem controle de turma? Porque são os tipos de abordagem que a gente vê. Quando eu dialogo com os meus colegas, quando eu tenho a oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, conversando com um conjunto de pessoas que, né, experienciam realidades distintas da minha, e aí eu percebo o quanto dessas realidades dialogam, cara, quantos são os colegas que conseguem fazer isso aqui? Porque eu, por exemplo, para estar aqui hoje com vocês, a primeira coisa que eu fiz foi sair mais cedo da escola. E hoje, por estabelecer uma boa relação com a direção da escola, consegui sair mais cedo para a palestra. Porque já tive inúmeras situações de participar de trabalhos como esse e tomar falta, tomar um desconto no meu salário, porque eu acredito no que eu faço. À noite, o meu horário para estar na escola é às 18 horas, já são 18h29, mas como à noite eu estou diretor, então assim, eu tenho uma maleabilidade maior. Mas na prática, é todo dia, de 7h30 da manhã às 11 horas da noite, envolvido com educação. Hoje, por trabalhar perto de casa, eu ainda consigo ver minha esposa, ver um pouco a minha filha, mas é complicado. Então você vai percebendo essas ações. E aí quando você pega o trabalho que é de uma relação difícil como um todo, né, social, mas você esvazia o nosso trabalho de intelectualidade, cara, ele fica sem sentido. E eu não acredito que a gente consiga desempenhar bem nada que não tenha sentido, né? A gente precisa significar as relações. Eu entendo o meu trabalho como algo muito relevante, muito útil. Esse diálogo com os estudantes para mim é primordial, o diálogo com os pares é primordial, mas isso foram coisas que eu aprendi ao longo do processo. Eu, por exemplo, em 2013, eu já estava pensando em desistir da docência, porque era uma relação muito complexa. E quando eu compreendi que aquilo que eu estou fazendo no meu cotidiano ele é relevante, acabou. Eu entro hoje, vou citar o que aconteceu hoje. Eu hoje inicio o 4º bimestre com a turma de 9º ano e tenho um planejamento para o dia. O tema do dia, Oceania. Quando eu chego à escola, eu descubro que hoje tem aulão carioca. Aulão carioca é um trabalho voltado apenas para português e matemática, onde os meninos se reúnem na sala de leitura e no colaboratório para assistir uma videoaula. Isso toma 2 horas da minha aula, ou seja, eu tinha 3 tempos com os meninos, passo a ter só 1. Se eu tiver
uma relação amarrada com o meu planejamento, com o meu currículo, eu diria para você, o meu dia foi jogado fora. Porque o que eu planejei para fazer hoje eu não consegui. Então, a partir do momento que eu compreendo que hoje não deu, qual é o tema da aula de português hoje? Será que eu consigo pegar alguma coisa dessa aula e aproveitar num diálogo que eu queira fazer? Se eu não conseguir, que outra coisa eu posso abordar para aprofundar isso aqui? Porque eu preciso significar isso para mim. Eu não dou aula para ninguém mais. Eu dou aula para mim. Eu dou aula para que eu chegue na sala e fique satisfeito com o que eu estou falando. Eu preparei uma palestra aqui para conversar com vocês, para mim. Para falar para vocês, mas acreditando em tudo que eu estou falando. Tendo uma relação de convicção, de identificação com o que eu estou falando. E eu acho que hoje em dia, por conta da precarização, muitas e muitas vezes, porque eu já entrei muitas vezes em sala assim, a gente está entrando em sala e está falando sobre coisas que a gente não está acreditando muito, achando que a gente vai ter a possibilidade de controlar o futuro de um jovem daquele, construindo relações que elas são arriscadas, porque você constrói uma relação com outro pensando em você, pensando na forma que você trabalha, pensando no tratamento que você oferece para o seu filho. E infelizmente não é assim que vai funcionar e está totalmente fora. Então eu também já acho que eu estou, de repente, dando uma resposta muito ampla, que talvez não esteja te atendendo com tanta tranquilidade, mas para ser objetivo e fechar a minha fala aqui com você, assim, eu acredito que a política vai se desenvolver da relação micro para o macro. Então, por mais que eu pense uma política pública, né, mais ampla, eu preciso que essa discussão aconteça na escola. Que eu faça uma proposta que seja viável para a minha escola. Qual é a minha escola hoje? A minha escola é a Escola Vitor Hugo. O que é viável aqui na Vitor Hugo para que eu consiga melhorar a minha educação inclusiva e desenvolver um trabalho que foque a saúde mental do meu professor? O que é possível aqui para mim? Porque quando eu começo a padronizar, eu excluo. Vou fazer aqui um mini curso toda quinta-feira. O colega que não tem horário de quinta-feira, ele já está fora. Ele já está fora, acabou. E às vezes ele é o mais necessitado. Então, sempre que eu vou ampliando essa escala, fica difícil. E vários colegas não se sentem relevantes. Então, eu não consigo ver uma solução a curto prazo. Eu acho que a curto prazo, cara, o que tem que ser feito é melhoria salarial, pagamento do piso. Apesar de não construir uma relação direta entre satisfação profissional e salário, que eu acho que isso é uma discussão mais ampla, mas assim, pontualmente falando, essas coisas precisam ser respeitadas. E a docência do Brasil, nesse aspecto, é muito desrespeitada. São pouquíssimos lugares que pagam piso, a gente está numa precarização cada vez maior, relação de contrato, uma série de coisas. Questionamento sobre a nossa estabilidade. Acho que essa questão agora do imposto de renda foi uma pequena vitória, mas ainda não alcança. Então, assim, essas pequenas coisas que vão dar um refresco, eu acho uma hipocrisia enorme, uma canalice, covardia, a forma como eles afirmam que os profissionais estão desqualificados, porque isso é super comum de ser afirmado, mas ao mesmo tempo não há política de incentivo à manutenção dos estudos, e eu não estou nem falando de formação continuada, eu estou falando mesmo de incentivar aquele profissional. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu cursei pós-graduação, mestrado e doutorado, tomando falta ou contando com apoio de direção de escola, porque várias e várias vezes eu poderia ter tentado uma licença, remunerada. Até a licença não remunerada é difícil, porque o tempo que ela leva burocraticamente para ser efetivada, o seu compromisso já passou. Então, aqui no Rio, por exemplo, sendo funcionário público, o que eu fiz? Já me vinculei logo a uma zona eleitoral. Hoje em dia sou presidente de sessão. Toda e qualquer situação que apareça, eu me envolvo no intuito de ganhar alguns dias para conseguir barganhar essas relações, conseguir fazer uma viagem, participar de um congresso, etc. Tudo do meu bolso, tudo assim. Então você vai vendo uma relação que é muito fácil entender os colegas que estão passando por essas grandes dificuldades. É simples. As pessoas às vezes ficam fazendo uma certa ginástica mental para entender isso, e está tudo muito simples. A gente vem derretendo a valorização da nossa categoria ao longo do tempo. A gente vem criando, na minha percepção, certos moinhos de vento aí, porque eu não acho que a IA, por exemplo, seja uma questão. Eu acho que tem outras questões mais urgentes assim, que a gente precisa debater, e que sempre que a gente consegue efetivar esse debate, porque eu saio daqui provocado por vocês e saio daqui esperando
que eu tenha conseguido provocar vocês de alguma forma. E o que vai sair daqui, o que vai ser fruto dessas provocações, não há controle possível sobre isso. Doutor Vinícius, é verdade. E o senhor soube fazer isso muito bem, viu? Não só o senhor, como todos os nossos palestrantes aqui. E prova disso é que, normalmente, as conferências começam com um número de participantes e terminam com menos de um terço. E nós mantivemos, a qualidade do debate foi tão bom, a exposição de vocês, do doutor Vinícius, dos primeiros palestrantes que estiveram aqui. A prova disso é que nosso número de participantes se manteve o tempo todo. Significa que a qualidade da exposição foi além do que a gente esperava, viu? E agora, nós vamos deixar o senhor à vontade, né? Se o senhor quiser se retirar, que a gente sabe das suas incumbências. No entanto, a gente também, se o senhor quiser participar, continuar conosco, será muito bem-vindo, porque agora o nosso presidente da comissão, seu Sabino, assim como o doutor Rogério Teles, eles vão conduzir conosco aqui agora uma discussão para a gente conseguir levar propostas em cima do que vocês colocaram aqui para nós hoje, bem como do que eles já estão trazendo como experiência de outras conferências que eles participaram, rodaram, né, o Brasil todo, o estado de Rondônia todo, e aí para a gente se fazer representar na nacional no final do ano, inclusive para dar principalmente oportunidade para as pessoas que estão aqui, aqueles que não puderam ser contemplados, porque a gente está com perguntas ainda, participações no chat, podem continuar encaminhando, que a gente vai coletar todo esse material para não deixar ninguém de fora, tá bom? Então eu passo a palavra agora tanto para o doutor Rogério Teles como para o professor Sabino para conduzir os trabalhos. E, é claro, agradecer a professora Marlene, né, que é a nossa anfitriã, o programa de mestrado como coordenadora, que aqui deu essa oportunidade maravilhosa para todos que estão presentes. Luciana, só um segundo, vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho que ir. Inclusive, hoje eu sou jurado do Festival de Poesias, então eu tenho que estar na escola às 19 horas. Gostaria de ter acesso posteriormente às propostas que foram formuladas. Aí eu tenho um contato da Marlene, vou conversar com ela. E assim, estou aberto aí a outros convites. E repetindo, vou botar aqui no chat o meu Instagram e o meu e-mail, tá? Mas vou me despedir de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pelas conversas aí muito frutíferas. Nós que agradecemos, professor. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. Foi muito boa a sua palestra, amei. Muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos.